O bem, o mal, o usurpador, o herói, a bruxa, a fada e a madrasta. O maravilhoso, o simbólico e o imaginário no Conto de Fadas. Assunto de hoje, em Cidade de Leitores. A literatura infantil e principalmente os contos de fadas são decisivos para a formação da criança em relação a si mesma e ao mundo à sua volta. Lidando com problemas humanos universais, as histórias encorajam o desenvolvimento infantil ao mesmo tempo em que aliviam tensões inconscientes, pois os significados simbólicos da literatura do gênero têm relação direta com os dilemas que a criança e o adolescente enfrentam ao longo do seu amadurecimento. Para saber mais sobre personagens, temas e características narrativas do Conto de Fadas, nós vamos conversar com Georgina Martins, especialista em teoria e crítica da literatura infantil e juvenil. Ela é professora do curso de pós-graduação em literatura infantil e juvenil da Faculdade de Letras da UFRJ e tem vários livros publicados, alguns premiados no Brasil e no exterior. Georgina Martins estreou em literatura infantil em 1999 com o livro Um Menino que Não Se Chamava João e a Menina que Não Se Chamava Maria. Georgina, por que esse título para o seu primeiro livro infantil? Um menino que não se chamava João e a menina que não se chamava Maria. Você quis virar essa história pelo avesso? Como é que é isso? Na verdade, com essa história, eu queria fazer uma releitura da história de João e Maria, do clássico, à luz da infância abandonada do Brasil. Como que essa infância abandonada hoje, ela pode representar essa infância dos clássicos do século XVII, XVIII e XIX. E o que você acha que os contos de fada transmitem de mais importante a uma criança? Primeiro o encantamento, né? O encantamento, a possibilidade de se transportar para um universo mágico, que é o que toda criança precisa para alimentar o imaginário. A partir do mundo imaginário, ela como que esse transporte pode fortalecer o dia a dia, pode fortalecer a relação dela com os conflitos que vão aparecendo no dia a dia. Será que por isso tantos estudiosos se debruçaram sobre esse assunto, né? Como Bruno Bettelheim, não foi? Até Umberto Eco estudou o assunto, Ítalo Calvino. A gente tem uma tradição de estudo dos contos maravilhosos muito grande, né? A Europa sempre se preocupou muito com isso, porque entende essa produção como uma produção que é capaz de dar conta de um universo cultural, um universo social, um universo político de determinadas sociedades. Então, isso é um material de estudo muito sério. Você pode nos falar um pouco desses personagens mais comuns, mais frequentes nas histórias, como as fadas, as bruxas, né? A madrasta, ogro. A madrasta tem um papel muito importante, né? Ela vai aparecer como a antagonista da história, aquela que vai... Ela vai, por exemplo, na história da Cinderela, né? Você tem a figura da madrasta e a criança, quando lê ou quando ouve a história, ela vai depositar ali na figura da madrasta os medos, os conflitos e a madrasta, a fada, aparece como bem, né? Aquela que vai acalentar, que vai mostrar que aquela situação ruim vai mudar. Né? Existe uma personagem que vai contribuir para que isso mude. Assim como aparece o lobo mau, como aparece o príncipe e a princesa, né? Que, na verdade, são elementos que aí o Jung chamaria de arquétipos, né? Que estão presentes em todas as histórias. São elementos que vão contribuir para que você consiga transitar entre os seus conflitos e o mundo fantástico, né? Agora, também por outro lado, você falou, né, os arquétipos e tem os estereótipos, porque esse maniqueísmo do bem e do mal, né, os personagens que são ou feios ou
ou bonitos, ou poderosos, ou fracos. Eles são importantes porque eles facilitam a compreensão desses valores básicos, né? Da relação, do convívio social para a criança. Mas, ao mesmo tempo, não dão essa visão limitada, estereotipada? Olha, o Bruno Bettelheim vai até falar bastante disso, porque ele vai dizer o seguinte, que é importante, principalmente numa faixa etária, que a criança tenha personagens para ela muito bem definidos, porque ela ainda não tem uma compreensão do mundo. Então, é preciso que ela saiba exatamente aquele personagem é do bem, o outro personagem é do mal. E é óbvio que depois, quando ela cresce, isso vai se diluir, isso vai perder essa força. Mas é importante, porque tanto para ela compreender as histórias, quanto para ela compreender que às vezes ela é forte, às vezes ela é fraca, às vezes ela é do mal, né? Como funciona nesse contexto o final feliz? O final feliz é acalentador demais, né? O Bruno Bettelheim defende sempre as histórias com o final feliz. E ele vai dizer, eu até acho que às vezes não precisa tanto final feliz, depende da faixa etária, né? Eu tenho algumas histórias que não têm final feliz, que até eu trabalho com isso. Mas para uma faixa etária tem que ter o final feliz, porque no final feliz ela tem a possibilidade de fazer a catarse, né? Ela vai imaginar, bom, tudo está errado, mas a vida se ajeita, né? A vida se arruma. Muito bem. Agora, nem todas as histórias têm final feliz, né? Não, nem todas. Uma menina pobre que tem que vender fósforos para sobreviver. Um texto que fala de solidão, vida e morte. A Pequena Vendedora de Fósforos, um clássico de Hans Christian Andersen, foi adaptado para os palcos brasileiros por Denise Crispum. Eu fui conversar com ela, que é uma das autoras mais atuantes do nosso teatro infanto-juvenil, e a entrevista você assiste agora. A trágica jornada de uma menina pela noite gélida de Ano Novo é a história da peça A Pequena Vendedora de Fósforos, adaptada do texto original de Hans Christian Andersen. A protagonista, mesmo em condições precárias, não desiste de acreditar no futuro e vê alegria nas pequenas coisas da vida. No espetáculo, que teve a adaptação de Denise Crispum, o conto original ganha novos personagens e situações que dão colorido à triste realidade da garota. Falando sobre as agruras dos desvalidos, assunto muito caro a Andersen, A Pequena Vendedora de Fósforos se apresenta ao público infantil de forma bastante franca. A morte, tema difícil de abordar, não é evitada, e sim enfrentada com ternura e esperança. Papai, se eu conseguir vender tudo, a gente pode ter um Natal de verdade? Maria, o Natal é uma data como outra qualquer. Melhor pular esse ano. Hã? Denise Crispum, você tem mais de 20 peças de sua autoria encenadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. O que motiva você a fazer uma adaptação de contos de fada para o teatro infanto-juvenil? Olha, eu, assim, desde que eu comecei há muito tempo, a primeira peça era uma história minha e do meu irmão, do Beto, e logo em seguida eu quis adaptar um clássico, porque aí era uma coisa que eu gostava muito. Então, o primeiro clássico que eu peguei foi Pedro e o Lobo, e nós fizemos E aí eu comecei com essa história de alternar, eu fazia um texto meu e eu pegava um clássico, um texto meu. Eu acho que tem um resgate de uma literatura que me inspirou a vida inteira, que me inspirou como criança a me tornar escritora, entendeu? E acho que são contos que têm que ser passados adiante. E o teatro é uma forma de você pegar essas histórias, esses clássicos, né? E chegar na criança de hoje. Eu tenho lindos fósforos para vender. Querem comprar? Fósforos? Mas quem precisa de fósforos? Mas são lindos e foram feitos um a um. E cada chama que se acende dá direito a um pedido. Na adaptação de clássicos, como achar a medida entre aquilo que você não deve mexer, não é? E o que pode ser modificado, adaptado? As minhas regras são, eu não mudo o final da história, eu não mudo a essência da história. O que eu faço é ter uma linguagem mais próxima da criança de hoje. Mas a linguagem mais próxima não é gíria, não é falar como a gente está coloquialmente, não. Acho que tem que ter um respeito, você tem que mostrar aquela história do jeito que ela, se ela está aí há 500 anos, ou há 300, entendeu? Se ela permaneceu é porque ela tem uma força. Então essa força eu não quebro. Não me faça perguntas difíceis. Vovó, promete que você nunca vai me deixar? Eu gostaria,
Mas eu não posso prometer isso, Maria. Por favor, vovó. Eu lhe dou as minhas batatas. Eu como sopa de pedra todos os dias. Mas promete que você nunca vai me deixar. A pequena vendedora de fósforos toca em temas difíceis para as crianças, não é? É solidão, é saudade, é a morte. Você tem uma abordagem própria para isso? Você lembra, procura fazer o quê quando se aborda esses temas? Olha, a pequena vendedora foi a peça mais difícil que eu tive nas mãos para escrever. Se você pegar o conto original, ele tem 2,5 páginas, sei lá, 3 páginas. É um fiapo de história e é muito triste. É triste, essencialmente triste. Daqui a pouco vai escurecer e eu nem preparei nada para o jantar. O inverno é lindo, mas é muito cruel. Se pelo menos eu tivesse um bom casaco para me aquecer. E eu falei, cara, quais são os elementos que eu posso usar para dar um tom nessa menina, né, solitária? O que eu consegui fazer foi juntar. Pela primeira vez eu coloquei o personagem do escritor, do próprio Andersen. Ele está contando essa história. Então tem essa brincadeira teatral que eu adorei fazer. Só uma última pergunta. E Maria, a menina dos fósforos, o que tem reservado para ela, hein? Eu ainda não sei. Maria, ó, tem um coração imenso e nunca se queixa da sua sorte. Eu também temo por ela. E eu introduzi 2 personagens, outra história dele, que é a bailarina e o soldadinho. Porque eu achei que com essa história eu trazia um pouco da história de amor para a menina. Ah, se você quiser ficar por aqui... Não posso! A bailarina me espera! Então, juntando isso, eu fui contando essa história triste de uma forma um pouco mais poética. Dançava para a lua solitária. Seus passos eram leves e seus dedos tão suaves quase alcançavam o céu. Seus dedos tão suaves quase alcançavam o céu. No próximo bloco, E na Idade Média, o abandono de crianças era uma coisa muito grande na Europa toda, né? e ainda Nesse projeto, eu quis resgatar uma coisa que o Andersen fala muito e que é da época dele, que eram as diferenças de classe.